Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. E eu sou Daniel Freitas Pereira e vamos ler a lição de número 6 da EBD, da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, no dia 12 de maio de 2024. As nossas armas espirituais é o título da lição de número 6. O texto áureo da lição: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Verdade prática: diante da batalha espiritual temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Amém? Então, para vencermos, temos as armas espirituais à nossa disposição, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum. É só nós colocarmos em prática. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 4, depois versículos 16 ao 20. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome, e disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Depois dele cumprir aquilo que está escrito no livro, do profeta Isaías, predisse que o Messias estaria nesse dia, conforme Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 20, que é a palavra do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, e que há poder, e a palavra ela nos abençoa, ela nos dá vida e vida eterna. A introdução da lição. Na lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostram como obstáculos de nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo. Nesta lição, enfatizaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais, em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início de nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós temos 3 armas poderosas para vencermos os nossos inimigos até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Tópico 1. As armas do crente. As armas, de modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, vara, funda, arco e flecha, lança e dardo. Os de defesa são escudo, capacete, couraça e caneleiras. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era
instalado a colocar a sua confiança no Senhor. Entretanto, para os cristãos, armas aqui têm um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios que se valem do mundo e da carne. Ponto 2. As estratégias do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, arrebatar a boa palavra do coração, buscar altas posições com mentiras, usar pessoas para atrair, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ponto 3. O chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como o príncipe da potestade do ar, destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é denominado de o Deus desse século. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Então precisamos ter cuidado, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele está aí para matar, roubar e destruir. Então nós precisamos ter a arma para vencê-lo, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum. Tópico 2. As 3 armas espirituais do crente. A palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. Ponto 2. A oração. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois na verdade é como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Ponto 3. O jejum. Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou e disse que seus discípulos também o fariam. A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando orientação divina para o envio de obreiros. O apóstolo Paulo também jejuava, por ocasião de seu ministério. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Então, aqui a palavra de Deus, a oração e o jejum, ela nos aproxima do Deus Todo-Poderoso.
ela nos traz a intimidade, o nosso relacionamento mais íntimo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é o Deus da nossa vida. E quando nós praticamos, ouvimos, lemos e inseridos na palavra de Deus, quando nós oramos, quando nós jejuamos, isso tudo que fazemos nos aproxima de Deus e nos afasta do inimigo. Nos traz para perto de Deus e nos afasta dos inimigos. E os inimigos, Satanás e seus anjos, eles ficam longe de nós, porque a palavra de Deus nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal, e a oração é um relacionamento, e o jejum ainda mais, que nos leva a ter intimidade com Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, todas as coisas. Então nós precisamos de praticar a palavra de Deus e orar ao Senhor e também praticar o jejum, porque a vitória do crente depende de suas atitudes que ele toma diante de Deus. Tópico 3. Jesus Cristo, nosso maior modelo, vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas, capítulo 4. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido. Nosso Senhor deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida, na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente, uma arma poderosa, eficaz, que provém do Espírito Santo de Deus. Então, se você observa, se você ouve, obedece, confia na palavra de Deus, você será vencedor e você vai vencer o diabo através da palavra de Deus. Ponto 2 do tópico 3, vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja, pelos seus algozes, por Simão, pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Ele sabia bem do valor da oração e por isso gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas. Viver em oração é você dizer para o seu Deus que você propõe no seu coração que Ele é o Deus da sua vida, que Ele toma conta da sua vida, que o relacionamento que você tem com Ele é para toda a eternidade. Começa aqui na terra e vai terminar lá na mansão celestial. É onde você fala com Ele, é onde você suplica a Ele, é onde você clama, é onde você levanta a sua voz em adoração e louvor a Ele, dizendo para Ele que Ele é o Deus da sua vida e que sem Ele você não é nada, que você não tem outro Deus e não tem outro bem além dele, que é o Deus, o Senhor da sua vida, que vai te dar a vitória. A oração, ela faz você chegar mais perto de Deus. A oração te leva você a ter um relacionamento profundo e íntimo com Ele, para que você chegue nas mansões celestiais e através dele você vai vencer o inimigo. Ponto 3 do tópico 3, vivendo em jejum. Além de meditar na palavra de Deus e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Ora, Ele também espera que o imitemos jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, exceto os que têm problemas de saúde. Por isso é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Ademais, quando aliamos ao estudo da palavra e à oração ao jejum,
aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga que jejuavam como o Senhor Jesus. Então, vencendo o diabo com a palavra de Deus, vivendo em oração, buscando intimidade com Deus, vivendo em jejum, que nos traz uma intimidade profunda com o Todo-Poderoso. Então, se você ora, se você lê, se observa a palavra, se você confia na palavra, se obedece à palavra de Deus, você é mais do que vencedor. Você está dizendo que você é uma pessoa totalmente dependente do Deus eterno, do Todo-Poderoso. Se você observa a palavra de Deus, se você vive orando, se você vive jejuando, você está dizendo para o Deus Todo-Poderoso que você depende totalmente e exclusivamente dele para vencer todas as adversidades do inimigo, do diabo, daquele que veio para matar, roubar e destruir. Mas você que ora, mas você que jejuma, mas você que medita e observa e confia na palavra de Deus, você já é vencedor em Cristo Jesus. Conclusão da lição de número 6. O nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com armas espirituais, palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Jesus venceu. Jesus praticou a palavra, Jesus orou, Jesus jejuou. Se ele venceu, nós também vamos vencer, porque nós temos um aliado poderoso ao nosso lado, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe você e a sua família para sempre, no nome daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?